Você já se perguntou o que faz uma mulher se reerguer depois de ter vivido coisas na vida que a empurraram para o chão e continuar se superando, ensinando, aprendendo, distribuindo toda essa força ao seu redor? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Poderosamente Podcast de hoje. Eu sou Inês Martins, sou hipnoterapeuta, mentora de mulheres. Eu sou criadora do método Poderosamente Mulher e eu sou fundadora do Movimento das Corajosas. O podcast Poderosamente, ele nasceu de um desejo meu de trazer pessoas aqui, algumas pessoas comuns que têm uma história de vida para contar as suas superações, como elas saíram de um lugar difícil para alcançar um lugar de equilíbrio, um lugar bom para poder transmitir isso para as outras pessoas. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse podcast, ele é também postado lá no nosso canal do Spotify, então aproveita, se conecta aqui, siga o meu canal, compartilha esse podcast com outras pessoas, porque a conversa de hoje vai ser maravilhosa. Fica aqui até o final, que você vai curtir muito o que a gente está trazendo aqui hoje. A minha convidada de hoje, eu vou precisar ler aqui, né, sobre ela um pouquinho. Ela é fundadora da SB Neurosoluções Corporativas e Treinamentos, é mentora, é palestrante, é especialista em saúde mental nas organizações. É uma mulher que começou a trabalhar aos 14 anos de idade, virou arrimo de família. Muito cedo, né? Porque 14 anos muito cedo, e transformou a sua história num exemplo vivo de superação e propósito. Seja muito bem-vinda, Sandra Barros, ao podcast Poderosamente. Muito obrigada, Inês, é uma honra. Agradeço muito o convite. E você sabe que eu te admiro muito como pessoa, como profissional. Nos conhecemos aí nessa jornada toda de desenvolvimento humano, né? E somos amigas de missão. Então, conte sempre comigo. Muito obrigada pelo convite. Bom, para mim é uma honra ter você aqui. Eu brinco que o nosso podcast sempre começa rasgando um pouquinho de seda, mas você é maravilhosa. Eu realmente somos maravilhosos. Adoro o que você faz, te sigo, respeito muito o seu trabalho. Então, eu estou assim, muito entusiasmada para a nossa conversa de hoje. Eu falo que o Poderosamente Podcast é um lugar de conversa, de bate-papo. A gente, às vezes, se emociona, a gente se diverte aqui. Então, bora lá conversar um pouco, você contar a sua história aqui para as pessoas que estão nos assistindo se inspirarem com a figura que você é, com tudo que você traz aqui pra gente. Pronta? Pronta, vamos lá. Apertar o botão, começamos. Vamos lá. Vamos. Bom, eu quero começar te ouvindo um pouquinho. Eu quero saber quem é a Sandra, a mulher Sandra Barros, por trás de tudo isso que você faz. Você tem um trabalho incrível, a gente vai falar dele aqui ao longo da nossa conversa. Mas se apresenta aqui para minha audiência. Quem é essa mulher? Bom, eu sou uma mulher de 47 anos, sou casada, sou mãe de 2 meninos incríveis que são a minha razão de viver, né? E eu comecei a minha jornada muito cedo para ajudar os meus pais, né? Minha jornada profissional, vamos dizer assim, para ajudar os meus pais. O meu pai, ele era comerciante, naquela época onde os comércios de rua conseguiam sobreviver, né? Depois veio aquele boom todo de supermercados, shoppings, e aí a coisa foi ficando um pouco complicado. Sempre um cara assim fantástico, empreendedor, apesar de pouca instrução, pouco estudo, sempre muito trabalhador. Uhum. E muito sábio, né? E sempre instruiu bastante os filhos a estudar, os valores que são essenciais, né, para sermos boas pessoas, bons cidadãos. Então, eu comecei muito cedo querendo trabalhar. Isso tudo, talvez aí até por um sonho da minha mãe, vamos dizer assim, né? Naquela época era muito comum a mãe, dona de casa, que ficava ali sendo provida, né? Pelo marido. E as minhas filhas vão trabalhar e vão ser independentes. Então, a gente foi. Eu e minha irmã fomos trilhando essa jornada. Eu tenho um irmão também mais velho, inclusive mora por aqui, pertinho de você. Né? Vizinhos aqui na cidade. Da cidade. Então, eu sempre fui uma pessoa muito interessada em aprender e muito determinada também. Isso é algo até que a minha mãe fala muito. Nossa, quando você fala, você vai.
Assim tem que ser, né? Assim tem que ser. E aquilo não deu certo, a gente descobriu uma maneira de como não fazer. E vamos em frente. Então, comecei a trabalhar muito, muito cedo, Inês. Com 14 anos, eu brinco que eu era a gerente do arquivo morto. O que era o arquivo morto? Eu sei. Mas não vamos revelar a nossa Não idade vamos mais. revelar. A minha, no Exato, caso, né? exato. Então, comecei bastante cedo, fazendo estágio de colégio técnico. E aquilo foi excelente para que eu pudesse ter condições de arcar com os custos da universidade. Senão, eu não conseguiria ter estudado, porque naquele período estava mais complicado ali a situação do meu pai, né? Nunca tivemos, assim, uma situação muito complicada, mas também nunca tivemos demais. Então, sou da época que ainda dava para estudar em colégio público, que ainda tinha qualidade, né? Graças a Deus. E então, o pago ali foi após a universidade. E isso foi excelente, porque... E eu vou dizer que quando a gente tem uma boa índole, uma boa intenção e o interesse, anjos pairam pelo nosso caminho, não é verdade? Então, conheci pessoas maravilhosas, líderes incríveis que me ensinaram muito no trabalho e na vida. Inspirações para mim, mulheres muito determinadas e inspiradoras. Né? Então, acho que assim começa um pouquinho dessa minha jornada profissional e que um caminho que eu trilhei para ser quem eu sou hoje. Eu sou muito grata a ter começado muito cedo. Eu acho que isso me formou, né, até aqui como pessoa, inclusive. E, ao mesmo tempo, eu começo a olhar para trás. Se você me perguntar, você se arrependeu de alguma coisa? Não me arrepender, não. Mas eu acho que deveria ter sido um pouquinho mais leve. Entendi. Deveria ser ter um pouquinho mais leve. Não Parece precisava ser tão faca na caveira, assim, sabe? Parece que na nossa cabeça, eu não sei de onde vem isso, talvez seja das nossas histórias. Existe quase que uma mensagem subliminar, vamos dizer assim, né? De que para você ter o sucesso, o pré-requisito é ter tido uma vida muito danada lá atrás. E não deveria ser, né? Não deveria ser. A gente poderia ter tido uma vida mais leve, tá? Mas, enfim, acontece também, né? Acontece, exato. E que bom que tudo vai mudando, né? Porque a gente hoje sabe que o amor é a chave de tudo. A gente ter o cuidado, o tato com as pessoas, isso faz com que realmente aflore o melhor em cada um. Com né? certeza. Então, a gente faz diferente daqui para frente, Faz diferente daqui para frente. Torna mais leve. Torna mais leve. Tudo bem. Bom, Sandra, a gente já conversou um pouquinho. Você me contou de um episódio muito marcante lá na sua adolescência. Você era bastante jovem ainda quando tudo aconteceu. E que você se determinou a nunca mais deixar que a sua família passasse necessidades como estava acontecendo naquele momento. Conta um pouco pra gente como foi isso. Sim. Esse momento de virada aí da sua história. E você sabe que eu estava vindo para cá e pensando um pouco, né? Revivendo um pouquinho o passado, porque eu sabia aqui de como seria a abertura para essa troca, né? de informações aqui, de vivências. E eu até cheguei a me emocionar um pouco, né, no carro, porque quando a gente começa a lembrar, parece que... nossa, eu senti até o cheiro. Olha né, só. daquela época. A assim, memória olfativa. Olfativa. E, bom, como eu comentei, comecei a trabalhar muito cedo para poder arcar aí com os custos dos estudos. E, ao passar do tempo, foi complicando um pouquinho mais a situação. Meu pai acabou não conseguindo mais trabalho. Graças a Deus, tudo foi dando certo ali. Eu acabei sendo efetivada. E nunca mais deixei de trabalhar. E chegou um belo dia, foi bem no primeiro ano da faculdade. O meu pai tinha um comércio, um restaurante. E ele chegou assim, no quarto, que ele ia dar boa noite, né? Tinha chegado do trabalho, a gente estava, eu e minha irmã ali quase indo dormir. A minha mãe sentada, conversando com a gente. E ele comentou assim, poxa, eu não sei o que eu faço. Amanhã eu tenho que pagar o aluguel. E eu fui dormir com aquilo. Falei, meu Deus, como que eu posso ajudar o meu pai aqui, que sempre me deu tudo? Sim. Né? Se eu sou ainda uma estagiária, não tenho nem conta em banco. Sim. Como que eu vou fazer?
não tenho crédito, como que eu vou fazer para ajudar nessa situação? Isso mexe comigo até hoje. E passou, dormi, acordei para trabalhar, e como eu te disse que anjos passam pela nossa vida, foi uma chefe minha primeira líder. Eu conversando com ela, estava meio chateada, e ela disse para mim assim: eu vou te emprestar o dinheiro. Nossa, aquilo assim... Falei, meu Deus. Os anjos da nossa vida. Os anjos da nossa vida. Parece que saiu um elefante das minhas costas. E eu já cheguei em casa feliz, né? Ali com o dinheiro, porque ela chegou a sacar no caixa eletrônico para eu levar. Como eram as coisas antigamente, né? Como era antigamente, né? E eu fui para a faculdade super preocupada ali. Nossa, não posso nem sair da sala porque eu tava com dinheiro ali na bolsa, né? E cheguei e dei pro meu pai. E, nossa, ver a cara de alívio dele, Sim. não teve preço. Né? E eu acho que esse foi um fundo do poço, assim, numa história de algumas dificuldades que vieram e passaram, mas ali eu disse para mim mesma: nunca mais ninguém que eu amo vai passar por dificuldade financeira. Né? E graças a Deus assim tem sido. Né? Não é nada demais, digamos. Não sou uma pessoa milionária, não é nada disso. Mas, graças a Deus, nunca mais passamos por nenhuma necessidade. A gente consegue fazer o que muitas famílias conseguem fazer, né? Ter as despesas pagas, conseguimos fazer um passeio, consigo hoje levar os meus pais para curtir com a gente. Então, para mim, isso é tudo. É tudo. Que incrível. É muito interessante isso, né, Sandra? Porque essa é a história de muitas de nós, né? Eu falei um pouquinho no começo do Movimento das Corajosas. E no Movimento das Corajosas, eu faço muita referência a essas mulheres que somos hoje. Que você tinha quantos anos nessa época? Faculdade, tava 17 para 18, ele ainda tinha 17. Então, você praticamente não sabia nada do que você sabe hoje em termos de desenvolvimento pessoal. Não tinha isso ainda, você era jovenzinha de tudo. Exato. Mas tinha uma força ali dentro, uma coragem, né? Esse é o movimento das corajosas, né? Você simplesmente pensa, não, isso não pode continuar assim. Aí vem a fé, vem o foco, vem a determinação e tudo mais, os percalços que não vão parar de vir, né? Sim, e essa é a vida. Tá aqui você, né? Maravilhosa. Exatamente. Seus pais são vivos ainda? São, né? São vivos. São novos ainda. São jovens. Na casa de 70 e pouco. Jovens. Jovens. Totalmente jovens. Bom, sim. Você está fazendo uma transição de carreira. Sim. Né? Muito poderosa, saindo daquele ambiente corporativo tão fechado e começando uma nova jornada. Como é que isso apareceu para você? Como é que você fez essa virada aí também? É uma mudança, né? Sim. Eu trabalhei no corporativo, né, em empresas, desde os 14 anos, foram um total de 31 anos. Na última empresa que eu trabalhei, eu fiquei 21. Sim. E é todo um processo, né? Eu sou formada em comércio exterior, eu trabalhei muito na cadeia de suprimentos, então atendimento ao cliente, planejamento de importação e exportação, produção, logística. Então, toda essa parte da operação. E chegou um momento, eu tinha acho que 25, 24 anos, eu tive a oportunidade de aprender o que era liderança, né? Eu passei a ser a líder dos meus colegas de trabalho. Com 25 anos. Sim. E aí começam os perrengues, né? Vêm os percalços, porque eu sabia fazer o trabalho. E como era ajudar e fazer com que o trabalho saísse através das outras pessoas. Então, eu falo que eu comecei a pirar na batatinha, né? Como eu faço? E fui buscar terapia, cursos e mais cursos. E aí eu caí no mundo ali da programação neurolinguística. E aquilo foi me nutrindo de uma maneira que eu não quis mais deixar de trabalhar com as pessoas.
Que legal. Então, eu não queria mais ter É uma carreira apaixonante, individual. né? É apaixonante. É muito gratificante a gente Sim. ver as pessoas aprendendo, evoluindo, e que a gente pode colaborar, nem que seja um pouquinho, né? E assim foi. Trabalhei todo o tempo depois com equipes, segui me desenvolvendo, estudando, toda essa parte de como funciona a nossa mente, né? A nossa caixinha aqui de Pandora. Essa mente poderosa. Nossa mente poderosa. E veio aquela vontade de, em algum momento, ter a minha carreira solo. Ou dizer, olha, eu vou abrir a minha consultoria. Pré-pandemia, obviamente. Quando eu for me aposentar, quando eu estiver chegando perto, eu vou seguir esse caminho. Trabalhar com desenvolvimento humano, com treinamentos. E aí vem a pandemia, acontece muita coisa, né? Muita coisa mudou, né? Muita coisa. Todas as pessoas revisitaram, né, o que fazia sentido na vida. E, na ocasião, o meu filho mais velho tinha por volta ali, de 7 anos. E ele entrou numa crise de pânico muito forte. Sim. Falei, meu Deus, o que é isso? Né? Mamãe, eu não consigo respirar. Mamãe, eu vou cair. Tadinho. E fui atrás, consegui uma profissional ali no meio da escassez, porque ninguém tinha disponibilidade, estava todo mundo com o consultório cheio. Sim. E tratei. E quando as coisas começaram a melhorar, o finalzinho ali da pandemia, eu que sucumbi. E aquilo também me chamou muito a atenção. Eu falei, meu Deus, mas eu sou uma pessoa tão esclarecida, estudei, como que eu estou me sentindo assim? Então, ali já vem também algumas lições, né, Inês? Sim. Todos somos pessoas, em algum momento está tudo bem. Somos humanos, precisar, né? de ajuda. Sim, de ajuda. E passou, me curei, tá tudo bem. Aí eu falei, quer saber? No final de 2022, eu disse assim, não, eu vou voltar a me engajar com o que eu gosto de estudar, porque isso me nutre. O que eu estou fazendo não me brilha mais os olhos como me brilhava antes. E aí vem aquela culpa, né? Conflito, meu Deus, né? como assim? É. Né? Eu tô, sei lá, menosprezando o que eu tenho. E não, sou muito grata, foi tudo muito bom, mas ciclos se encerram. Como a gente falou um pouquinho aqui antes de tudo nos começar, bastidores, né? É verdade. E aí eu disse, não vou esperar me aposentar, até porque o que é aposentar? Vamos nos aposentar um dia? A gente não quer também parar. Né? A gente Isso quer... mudou muito, né? Nós Exato. queremos continuar na ativa. Contribuindo de alguma maneira. E aí eu dei aquele salto de fé. Então, determinei, olha, daqui a 1 ano eu saio. Eu fiz o comunicado na empresa que eu colocava a minha posição à disposição, quando fosse o momento, porque também as coisas não estavam caminhando tão bem, os negócios, em algum momento viria uma reestruturação. Então, esperei. Eu digo que ainda deu para gerar um filho, porque eu saí só depois de 9 meses da empresa. E apertei o Enter. E aqui estou, muito feliz, zero arrependimento. Olha só que maravilhosa. Era isso mesmo que tinha que ser feito. Com gratidão no coração, por tudo que passou. Mas é isso. Isso também é muito corajoso, né? Eu encontro muitas mulheres com essa demanda no consultório, né? Bem-sucedidas, ocupando cargos bacanas nas empresas, bem remuneradas, Isso. mas vivendo essa crise, que é uma crise existencial, né? De eu faço tudo isso, mas eu estou exausta, ou eu estou não estou vivendo realmente o meu propósito. Exato. É uma sensação de quando você chega no lugar e você fala, nossa, mas não é mais como era, né? E a gente se cobra por isso. E aí tem um ponto bastante interessante, se você me permite colocar aqui também. Claro. Que foi o que me veio à mente assim, como que eu vou dizer para minha mãe que eu vou deixar de trabalhar, porque ela tem um orgulho, né? A minha filha é executiva. Filha executiva, né? A minha diferente filha, que dela que foi dona de casa. Né? E aí eu cheguei um dia, né, um almoço em família e já tinha decidido tudo e contei, né, para eles. Minha mãe ficou assim, desolada. Meu pai, que legal, bacana, eu quero ver você e sua irmã trabalhando juntas, eu sempre sonhei com isso. A minha mãe, não que ela não ficou feliz e não apoiou, mas
ela murchou. Murchou. Né? Mas você vai parar de trabalhar? Não vou parar de trabalhar. Pelo contrário, eu vou trabalhar um pouco mais agora. Eu vou seguir trabalhando. Porque a gente gosta, é diferente, né? Exato. Então, você sabe que isso me doeu um pouquinho? Aquela preocupação de não frustrar, né, a mãe. Como você lidou com isso, Sandra? Então, no fundo, refletindo, eu não queria pensar muito nisso a hora que eu estava tomando as decisões ali. Eu tinha decidido, olha, até final de 2023 eu quero sair, mas tinha um incômodozinho, sabe? É que se você ficasse pensando muito, você não teria feito. Talvez tenha sido isso. É um mecanismo aí subconsciente. Mas eu deixei... Vai, depois a gente vê o que faz. Deixei aquela gavetinha dentro da gaveta, sabe? Sim, falei, aquela gavetinha secreta. Em algum momento vou ter que abrir, né? Que legal. Eu acho que todos esses movimentos nossos refletem a coragem, né? Você olha para aquilo e fala, eu vou... Lá na frente eu vejo o que eu faço. Sua mãe tá bem com isso agora? Tá bem. Você continua maravilhosa, trabalhando, cuidando dessas coisas? Ela não deve ter. Sim, não, tá bem. Já processou. Já processou, já passou. 2 anos aí já deu, né? Fala, mãe, agora não tem mais jeito. Tem volta, né? Não tem volta. Tem volta. Daqui a gente só segue. Exato. Bom, você é líder, né? Trabalha com lideranças pensando no aspecto da saúde mental, porque foi essa a sua virada, né? Você buscou a PNL, buscou a hipnoterapia. Sim. Como é o seu trabalho hoje dentro do mundo corporativo, agora de um outro lado, né? Claro. Ajudando as lideranças. Conta um pouquinho pra gente. Sim. O que eu sempre vi dentro do mundo corporativo é que existe um pragmatismo, né? Que sim, é importante, é essencial para os negócios, mas que eu sempre olhei que faltava um pouquinho de um olhar mais humano, né? Na liderança, na forma de conduzir, em como extrair o melhor de cada colaborador. Como a gente falava há pouco, a gente aprendeu que era, primeiro você sofre, né? Para depois você ter um bem-estar ou uma conquista. Um sucesso, né? Precisa ser dessa maneira, né? Então, por que não olhar um pouco para o lado mais da pessoa, né? E a gente usa muito o termo ali dos soft skills dentro das organizações, né? O que é o hard, o que é... não, isso é muito soft. Será que se a gente não focar nesse lado do soft, a gente não alavanca resultado ainda mais? E hoje a gente já tem inúmeros estudos que provam que sim, né? Então, eu fico muito grata por eu estar aqui ainda no meio do caminho. Eu tenho ainda um espaço, uma jornada bem ampla, onde eu posso fazer a diferença tanto com as gerações novas há mais tempo, né? Quanto ajudar as gerações que estão vindo. Como que isso vai ter uma sinergia? Porque hoje a gente vê inúmeras gerações trabalhando juntas, né? No mesmo ambiente. Sim. E como fazer isso funcionar? Então, esse é o meu trabalho, ajudar realmente a extrair a melhor performance dos colaboradores, a desenvolver a jornada de liderança. E eu uso tudo que eu sempre estudei com relação a desenvolvimento humano. Né? Nós nos conhecemos ali numa formação de hipnoterapia. Sim. Então, todas as ferramentas são muito bem-vindas e a gente adiciona no pacote ali para poder oferecer uma solução, né, para o cliente que busca o trabalho. A gente sempre tem que lembrar, né, Sandra, que por detrás de qualquer coisa que você faz existe você. Exatamente. Não importa se é um cargo de liderança, se é algo mais operacional, não importa. O ser humano vem antes daquilo que ele faz. E se esse ser humano não está equilibrado, não está bem, se existe um desequilíbrio grande no ambiente doméstico, se ele está muito sem dinheiro, não importa. A coisa não vai caminhar equilibradamente, né? Vai capengar. Vai. A pessoa vai mancar, como a gente diz. Exatamente. Eu ia perguntar uma coisa para você sobre essa questão das mulheres no mundo corporativo. Nós sabemos que a mulher ela tem aquela visão muito 360, né? 360 graus, que ela está no trabalho, mas ela está pensando nos filhos, ela está pensando, na comida que eu não tirei do congelador, aquela coisa toda. Nós somos assim, né? E isso vai levando muitas mulheres para aquele estado de exaustão, até um burnout muito
comum, né, no ambiente corporativo onde as mulheres estão atuando fortemente. Como é que você vê isso, né? Como que as empresas podem, de certa maneira, melhorar isso para que a gente tenha mais qualidade de vida também no ambiente corporativo? Sim. Eu trabalhei numa grande organização e eu digo que, nossa, quanto apoio eu tive ali nas minhas 2 licenças maternidades. Em nenhum momento eu fui prejudicada, muito pelo contrário, sempre com muito suporte. Eu vejo que é muito mais, sabe o quê? Talvez a falta de confiança ou da coragem de cada indivíduo. Sim. Aqui a gente está falando das mulheres especificamente. Mas havia muitos treinamentos que diziam, não, mas você precisa colocar o limite. Sim. Você está falando não? Né? E aquela conversa, como que eu vou falar não pro que o meu chefe está pedindo? Você está maluco? Né? Não dá para falar não. Fala não para você ver o que vai acontecer com você no outro dia. Então, é um pouco de desmistificar. Será que vai acontecer algo? Então, eu acho que talvez a insegurança, ou culturalmente mesmo, por conta da nossa questão socioeconômica, sim, isso paira muito como um peso, né? O medo de perder o trabalho. E eu vejo que é dessa maneira, a gente tem que se colocar. Olha, até aqui eu aceito. Passou daqui, não dá mais. Né? E hoje, olhando toda a minha trajetória, que eu trabalhei bastante, viajei com os meninos pequenos. Hoje eu olho, eu falo, poxa, eu não precisava ter sido... eu poderia ter falado mais não. Olha só. Né? Informação bem poderosa. Bem poderosa. Sim. E falando assim, na transição em si, logo que eu saí, o que eu sentia? Que eu precisava pegar todas as oportunidades que surgissem. Porque era meio que eu não tinha ainda desligado a tomadinha da produtividade, da performance. No ritmo. Como acelerado. Que eu vou parar? Não, surgiu essa oportunidade, surgiu aquela. Vamos pegar. Mas espera aí, não é mais isso que eu quero fazer. Eu quero focar nesse aspecto. Quero ter sucesso com bem-estar. Né? Juntos. Exatamente. E aí foi toda uma jornada. E hoje eu olho até com outros olhos, Inês, para a mulher que é a empresária do lar, sabia? Porque não é fácil administrar, cuidar. Não. Né? Não para nunca, é um trabalho que não tem fim. Não, dá flor, né? Cria galho, se espalha. Exatamente. Não tem fim. E hoje eu olho, conseguindo gerenciar a minha agenda do jeito que eu consigo, eu digo que o olhar, o nutrir, o cuidar da minha família e da minha casa me satisfaz tanto quanto o meu trabalho. Sim, então, nos momentos que eu estou mais suave na nave, também tá bom. Tá tudo certo. E eu tô bem comigo mesmo. Encontrar esse equilíbrio é um grande desafio e a hora que você encontra é maravilhoso. Exatamente. Sandra, você me contou que o seu pai não sabe ler, não sei se ainda não sabe, né, mas não sabia. Mesmo assim, ele foi uma grande inspiração para você se formar, ser quem você é. Conta um pouquinho disso pra gente. Sim. Achei muito, muito profundo e poderoso isso. O meu pai, ele decora, né? Decorou algumas palavras. Ele é ótimo em matemática. Nossa, matemática ali é... Mas o escrever ali, o ler, infelizmente, ele não teve essa oportunidade. Isso me toca bastante, sabe? Porque eu me lembro que a gente participava dos terços e, às vezes, o terço era na casa da minha mãe. E poucas vezes o meu pai participou. E quando chegava no momento dele fazer um pequeno trechinho da leitura, o desconforto dele, né? E 2 das vezes eu estava ali do lado dele e eu ia falando para ele o que ele tinha que falar. Né? E aquilo sempre ficou assim para mim. Um dia eu vou fazer um trabalho para ajudar as pessoas que não sabem ler. E essa questão da educação emocional me toca muito para jovens. Porque eu acho que vem um pouquinho aí da minha história de honrar, assim, tudo que eu já passei, pegar um pouquinho do que é meu, mas também me permitir fazer diferente e ir um pouquinho além, né? Sim. Porque a gente quer sempre melhorar em todos os aspectos para os que vêm depois. E eu tenho uma vontade muito grande de fazer um trabalho desse com jovens, com crianças, porque independente de onde você vem, você pode o que você quiser. É verdade, é né? verdade. A nossa raiz mente é tudo.
A nossa raiz, ela permanece sempre. Às vezes não foram coisas tão felizes, mesmo assim a gente não precisa ficar reduzido a isso, mas essa estrutura, né? Essa base faz toda a diferença. Sim. Eu achei muito, muito bonito isso. Você foi a primeira pessoa, né, na sua família a fazer uma universidade? Fui a primeira pessoa, tanto da família da mãe quanto do pai. E ele sempre não pôde, né, não teve a oportunidade de estudar, mas sempre incentivou muito. Eu comecei a estudar inglês com os meus 12 anos, o meu pai pagava, nossa, senti um orgulho de estar estudando. Então, acho que eu fiz muito também por eles, né, para honrar. E não me arrependo de nada. Faria tudo de novo, do jeitinho que foi. E a sua primeira faculdade foi de comércio exterior? Foi, de comércio exterior. Tá. Fiz comércio exterior, depois eu fiz o MBA em administração e os adendos, né, que a gente nunca para. Mas é por aí, né, Sandra? Porque mas é por aí, aprender é sempre bom. Do conhecimento, quando morde a gente não quer saber. Viramos obesos, não é? Do aprendizado. É tão bom, né? Novas pessoas, novos insights, novos conhecimentos, eu acho isso fantástico. Eu nunca paro de estudar também, adoro, né? Novas perspectivas. Né? Exatamente. Bom, essa parte da sua história assim, me fascina, né? Eu olho para isso. Eu tenho uma história parecida na minha família. Eu também fui a primeira pessoa a cursar uma faculdade. O meu pai e minha mãe, eles eram semi-analfabetos. Eles sabiam ler e escrever, mas a minha mãe estudou até o 2º ano primário, como se falava na época, e meu pai até o 4º ano primário. Eram 2 pessoas muito inteligentes. Meu pai trabalhou em multinacional, ele trabalhou na Volkswagen. Então, assim, ele tinha todo um conhecimento de mecânica que ele usou a vida toda. Mas é bonito isso. A gente faz porque a gente fala, olha, mesmo com o que faltou lá atrás, eu consegui pegar e transformar isso em algo que eu posso levar adiante como um conhecimento, um ensinamento. Isso é fantástico. Isso é coisas para inspirar. Sim. Sempre. E os desafios vêm para a gente crescer, né? Para a gente crescer. Para a gente ver que a gente consegue. E é só num momento realmente de dificuldade que a gente vê quanta força a gente tem, né? Sandra, a minha audiência é tipicamente feminina, você sabe, né? Mas eu tenho os homens também que me assistem, claro. Para as mulheres que estão nos assistindo, estão vendo esse podcast, assistindo a nossa conversa e que ainda duvidam do próprio poder, o que você gostaria de dizer para essas mulheres, Sandra? Olha, o movimento gera movimento. Então, só começa com o que você tem. Eu construí uma frase que eu uso sempre que possível. A única pessoa que deve acreditar 100% em você é você mesmo. E se você não acredita, alguma coisa errada não está certo, não é verdade? Então, não desista pela opinião do outro. Se o chamadinho, se lá no seu coração ainda eu não estou convencida de que não posso fazer, que não deve ser o seu caminho, siga. Ouça a opinião, pergunte, compartilhe para que você possa se abastecer, se preparar. Mas quem sabe o que você quer e quem é você lá no final do dia, quando você deita a cabeça no travesseiro, é só você. Você e Deus. E Deus. Então, não desiste, só vai. Eu penso que o seu trabalho é muito parecido com o meu em vários aspectos. Acho que é aí que entra, né, o nosso trabalho, porque algumas pessoas têm dificuldade de confiar em si mesmas, porque elas tiveram, de certa maneira, a identidade delas roubada lá na infância. Sim. Por conta de ter passado por traumas, ter sido desacreditadas, invalidadas. E é tão bonito, né, quando a gente consegue ajudar uma pessoa a se lembrar de quem ela é e encontrar essa força, acreditar 100% nela. Total. Então, acho que busca ajuda, né? Busca ajuda. Procurar ajuda. O autoconhecimento é tudo, não é balela. E é um processo, um pouquinho a cada dia. E indo para a vida e se percebendo, atuando de maneira diferente nas ocorrências, nos eventos da vida que a gente vai vendo, olha, mudei, melhorei. É que eu consegui? Né?
Tem que ser assim. E eu acho que essa coisa também da comunidade, né? Quando nós nos juntamos, agora há pouco nós estávamos conversando aqui, precisamos nos encontrar mais, trocar figurinha, conversar, porque a gente fala algo que a outra não tinha ouvido. Nós mulheres temos isso muito forte, né? De sentar numa roda, rir muito, brincar e tudo mais, mas aprender umas com as outras. Então, certeza. Isso é um convite também, né? Procure outras mulheres em quem você se inspira de alguma forma para se espelhar, para crescer, para trocar, né? Muito poderoso isso. É a ambiência, né? Essa ciranda, né, que a gente consegue fazer entre nós é muito poderosa. Sim. Adorei o seu movimento, o movimento das corajosas. Eu quero conhecer um pouco mais sobre isso. Vai ter um lançamento aí maravilhoso. Quero trazer isso assim muito pro palpável, vai ser incrível. Você está convidada já. Aguarde. Tô dentro. Que conversa inspiradora que a gente está tendo aqui, eu estou amando. Sandra, daqui a pouco a gente vai encerrar, mas eu queria que você contasse um pouco mais. Primeiro, como as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho, onde que elas te encontram, para saber o que você... Eu sei que você tem rede social, né? O que você posta, do que você fala. Então, como elas acham você nas redes sociais? Eu sei também que você tem um podcast. Sim. Pode sim, pode ser? Pode sim, pode ser. Então, fala um pouquinho aqui. Conta para a minha audiência como que a gente te acha nesses lugares aí. Então, vamos lá. Bom, eu nas redes sociais, sandrabarros.oficial, Instagram, LinkedIn, YouTube. Então, ainda mais tímida, mas também iniciando aqui a minha jornada no podcast. Eu sempre tive vontade de trazer algo nesse sentido. E o porquê do pode sim, pode sim, né? Porque se a pergunta é pode, a resposta é pode. Então, pode? Pode sim. Pode sim? Pode. Agora, sempre com muita responsabilidade e arcando com as consequências, né? Porque ninguém é criança, então... Mas nunca deixar de poder fazer o que você quer, como você quer. Então, esse foi o propósito, né? O embasamento todo do meu podcast. E você está convidada, hein? Para um dos episódios aí, aguardem. Opa, estarei lá. Aguardem e confiem. Se você está gostando aqui desse podcast, segue a gente. Para não curte perder. aí, compartilha, né? Com as mulheres que estão precisando se empoderar dessa maneira. Olha que poderosa nós temos aqui na nossa frente. Vamos nos inspirar. Exatamente. Sandra, tem também o Scan.org e o Scanform. Me fale disso. Olha, nunca imaginei que em algum momento na vida o meu trabalho e o trabalho do meu marido se encontrariam. E justamente falando de toda a necessidade de soluções que os clientes precisam. E o meu marido da área de tecnologia, a gente conversando, a inteligência artificial, programação, e foram surgindo essas possibilidades, essas alternativas. Então, a gente hoje trabalha também com a construção de sistemas. São sistemas software as a service, onde a gente consegue prover soluções para as empresas. Então, o Scan.org, por exemplo, é um sistema de pesquisa, onde a gente consegue... Surgiu justamente por conta da NR1, da saúde mental, né, que... quem não sabe, vale se informar, porque a partir de maio do ano que vem, o governo, né, o Ministério do Trabalho vai autuar, vai exigir que as empresas implementem ações para que os colaboradores estejam saudáveis mentalmente, né? E esse sistema ajuda a construir um diagnóstico através das pesquisas totalmente online e já gera um relatório gerencial e um plano de ação para que a empresa possa implementar. Então, as pequenas e médias empresas que não sabem muito bem por onde começar, é uma ferramenta fantástica e uma ferramenta também que ajuda o profissional da saúde mental. Então, psicólogos que trabalham, que têm essa oportunidade com empresas, facilita muito o trabalho de não ter que ficar no one-on-one. Um diagnóstico, né? Exatamente. Do que está acontecendo ali, o que precisa ser implementado. E ali, obviamente, depois do diagnóstico, o profissional incorpora o trabalho dele, né? Depois com treinamentos, com palestras. Então, é realmente para ajudar as médias e pequenas empresas a estarem fazendo o que é certo, né? Sim. E aí você está ampliando o seu ecossistema. Ampliando. O ecossistema, que bacana. Sempre voltado para essa parte das pessoas.
que são os ativos das organizações, né? Sem pessoas não tem faturamento, não tem inovação. Eu falo muito isso para as pessoas que estão ali naquele esquema de eu não estou aguentando mais, mas eu estou lá, estou fazendo. A hora que parar, parou tudo. Porque se você não tem condições de levantar da cama para trabalhar, acabou, né? Zerou o game. Exatamente. Então, a gente tem que se cuidar, né? É importante. Sempre. Sandra, que maravilha. Estou muito feliz de ter te recebido aqui. Essa nossa conversa foi muito produtiva. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Com você com esse sorriso maravilhoso, com a sua emoção, com as suas palavras. As pessoas vão receber isso e vão fazer as superações que elas precisam fazer, cada um dentro do seu esquema, ouvindo você. Com certeza vai ser muito produtivo. Então, eu quero te agradecer demais. Foi uma honra te receber aqui. Espero que a gente possa se encontrar novamente aqui nesse podcast, em outros momentos. Será convidada. E nos vemos no seu podcast. Eu vou lá também te dar uma entrevista e vai ser muito gostoso. 2026 está aí. Opa, tá chegando. Muito obrigada. E deixa aí a sua mensagem final para a minha audiência. O que você quer falar para as mulheres e para os homens também que nos acompanham? Foquem sempre no propósito, no que faz sentido para vocês. Trabalhem o autoconhecimento, porque isso faz com que a gente alavanque em todas as áreas da vida e que a gente passe também a ser pessoas, seres humanos melhores. Então, nunca desistam dos sonhos. Nunca. Procurem sempre ajuda. Aqui, como a Inês comentou, buscando ambiências, buscando ouvir o que em algum dia precisa ser dito para alimentar toda aquela fortaleza, aquele ímpeto de seguir em frente. É maravilhosa. Muito obrigada, minha querida. Obrigada, agradeço muito o convite. Bom, estamos encerrando esse episódio do podcast, do Poderosamente Podcast. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você baixar o Guia das Corajosas. Então, vai lá, clica no link, tem um formuláriozinho com 3 perguntinhas para você responder e automaticamente você já vai receber o Guia das Corajosas. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, pode deixar seus comentários, eu e a Sandra vamos responder se tiver comentários aqui abaixo do vídeo e preste atenção nessa história. Você não precisa ficar reduzido ao que você viveu. A força para você se transformar está dentro de você. Temos aqui uma prova viva. Estou muito agradecida de ter recebido a Sandra aqui. E terminamos por aqui. Até o próximo episódio do Poderosamente Podcast.